Oi, gente. Bom, mais um vídeo de madrugada, né? Pra vocês terem noção do quão péssimo está o meu sono, mas, né, é isso aí. Bom, o título desse vídeo é algumas lições que eu aprendi com alguns livros que eu li, né? Não tão recentemente, alguns já tem algum tempinho. E assim, ainda é possível se aprender com livros? Tipo, você pega um livro e você aprende alguma coisa com ele, não necessariamente só o que quer se... Por exemplo, livros de ficção, né? O negócio lá com o protagonista. Sim, alguns desses livros, a maioria deles é de autoajuda. Acabou que eu percebi isso já depois que eu tinha feito, né? O post que eu desenhei, né? O que eu queria falar nesse vídeo, eu percebi, poxa, né? A maior parte é de autoajuda. Mas nada muito... Assim, não é nada coach, tá? O que eu vou falar. Vamos começar com o primeiro deles. E eu coloquei aqui algumas... Eu vou colocar aqui o que eu coloquei no meu Notion pra vocês terem noção, assim, de coisas que eu... Por que eu pensei nesse livro, né? Perdão. Mas tá. O primeiro deles é o Tudo Sobre Amor. Por isso que, né, depois que eu percebi, nossa, a maior parte é autoajuda, tirando a Bell Hooks aqui. O resto, né? Tirando a Bell Hooks, o resto é tudo autoajuda. Eu acho que tem mais outro aqui que também não é, mas vamos chegar lá, né? Eu aprendi com a Bell Hooks, né? Quando eu li, já tem mais de um ano, acho que eu li o Tudo Sobre o Amor dela. E eu li no Kindle, né? Alguns deles estão aqui no Kindle também, então, né, eu vou compensar aqui a preguiça que eu tô de colocar a capa com a edição. Mas tá, eu coloquei aqui, o amor pode ser bem mais que amar outra pessoa, né? É porque a gente tem essa visão, né, de que o amor e tal é sempre relacionado, a gente sempre tá atrelado a ser com outra pessoa, né? E o amor próprio, né? Que é o que a Bell Hooks aqui fala bastante, né? Esse livro todo é uma ode, né, ao amor próprio. E não vou conseguir, assim, ser detalhista. Primeiro porque não é a proposta do vídeo. Segundo porque já tem um tempo, né? Mas eu li no Kindle, então as minhas anotações são todas no Kindle. E eu pretendo reler esse livro em algum momento da minha vida pra eu fazer anotações mesmo sobre eles e colocar mesmo as anotações dentro do livro. E pra eu ter um local, né, pra recordar do que eu pensei a respeito do que eu aprendi com Tudo Sobre o Amor e na minha reaprendizagem, né, quando eu for reler o livro. O próximo não é necessariamente esse livro, mas já começa aqui na autoajuda, né? Esse é escrito por dois autores, se eu não me engano, um é psicólogo e usou os escritos de outro. Mas é o A Coragem de Não Agradar. Esse aqui, o A Coragem de Ser Feliz, é o segundo livro, né, que é meio que a continuação do primeiro. E eu tenho um negócio pessoal com esse livro que é bem assim: se o Clube das 5 da manhã tivesse dado certo, teria sido esse livro. Só que o Clube das 5 da manhã é um livro terrível, eu já li, tá, gente? E pra poupar o tempo de vocês, pra vocês não lerem esse livro, eu recomendo aqui ver o vídeo que eu fiz pro Instagram, que eu fazia um projeto. Eu tenho até vontade de voltar a fazer, só que agora com a perspectiva, né, marxista, né, da minha vida, eu tenho vontade de refazer esse projeto. Tipo, lendo ou relendo, né, se for o caso, esses livros de autoajuda, agora, né, que eu já me radicalizei. Como é que fica, né, esse tipo de leitura? Alguns a gente ainda consegue aprender alguma coisa, mas bem pouco. Tem um aqui que eu não coloquei, agora que eu lembrei disso. Mas tá, vamos continuando o vídeo. É A Coragem de Não Agradar, né? Eu vou deixar a capa aqui, porque esse aqui é a continuação dele. E eu coloquei aqui Pagar de Doida, Viver a Honestidade da Alma. Porque esse livro me ensinou em algumas coisas, né, que pra mim eram conceitos muito difíceis. Ele é baseado na psicologia adleriana, né, e eu falei quando eu li, né, eu terminei o livro e eu falei pra minha psicóloga bem assim: eu acho que esse livro serve pra quem já é meio que assim, intermediário em terapia, porque eu que era básica, pra mim foi muito difícil ultrapassar alguns conceitos aqui, eu aceitar, engolir certas verdades. Mas, pra quem já era um intermediário, né, já tem contato com coisas difíceis, talvez ele seja um livro, né, que você não tenha tanta dificuldade. E não é porque ele é difícil, nem nada disso, gente, é porque essa história é autoajuda, né, autodesenvolvimento, só que o modelo dele é escrito em ficção, né. A gente tem um protagonista que perpassa por um filósofo, por um mestre, uma figura de um mestre, que ensina pra ele, né, que, né, a vida é bem mais do que aquilo ali que ele achava que era, né. Mas
no livro ele fala sobre essa questão de que a gente coloca muito a culpa das nossas situações da vida no outro, né? A gente responsabiliza pai, mãe, e assim, eles não deixam de estar errados quando eles, né, nos negligenciam, nos abandonam, essas coisas tudo. Mas quando a gente só olha a culpa, só joga a culpa pro outro e não toma as responsabilidade, que por mais que seja, como assim, você que me traumatiza e eu que tenho que dar conta, né? Tipo, vamos usar uma situação corriqueira. Como assim o cara me trai e eu que tenho que me recuperar, que tenho que pagar a terapia, que tenho que me esforçar pra acreditar no amor de novo, né? Esse negócio, né? É complicado a gente entender, né? Porque se o outro que fez, por que eu que tenho que dar conta? Eram conceitos assim que eu fiquei... Demorou assim pra eu entender, mas quando eu aceitei, me resignei, né? De que tem coisas que, por mais que tenha parcela de culpa dos outros, né? Dos traumas que eu tenho, ainda assim eu tenho que tomar minha responsabilidade, né? Juntar os pedacinhos depois e amanhã é um novo dia, né? Porque o mundo não para de girar porque a gente tá triste, né? Ou porque a gente não conseguiu alguma coisa. E tá, próximo livro é O Ciclo da Autossabotagem, que eu coloquei, talvez o seu maior inimigo seja você mesmo, sim, tá? Eu sei que a gente tá num sistema que não é feito pra gente vencer, e eu mesma reitero isso todas as vezes que eu falo, né, eu toco nesse assunto. A gente tá num sistema, no capitalismo, que não é feito pra gente, o Estado não tá aqui, né, pra ser um instrumento, né, que vai nos colocar como prioridade, não. Ele é um aparato de violência de classe mesmo, então... E pra esse livro... é aquela questão de que, às vezes, a gente prefere o inferno que a gente já conhece do que um novo, né? Porque a gente não vai, talvez não saiba sair da situação. Ou uma situação que é boa, mas é nova e é incômoda e a gente tem medo do novo, né? No sentido de que é um livro escrito por um psicólogo e ele fala sobre essas pessoas, né? Que têm problemas com o pai e com a mãe, principalmente. E que e as relações dessas pessoas, né? Depois... com relações amorosas, a maioria dos exemplos que ele usou eram relações amorosas, eram pessoas que de alguma forma lembravam o pai e a mãe, ou seja, era um prato cheio pra Freud. Mas assim, é um negócio de você entender que às vezes é você sim, sabe? Ai, que não sei o que, porque o sistema, realmente, a gente tá num sistema muito problemático, mas às vezes é eu mesma que vou arranjar sarna pra me coçar. Ainda acho ruim que achei. Infelizmente, né? Tem algumas pílulas, né? Que a gente dá uma leve engolida, assim, ainda vai meio travando, mas no final, né? É isso aí mesmo. Mas tá, próximo livro é o Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo. E esse eu gostei bastante, eu tive uma experiência bem positiva com a leitura desse livro. Eu sou doida pra ter ele físico, mas eu ainda não consegui comprar. Toda vez eu vejo o preço e eu acabo esquecendo. E eu coloquei bem assim: você não é feia, você só não tacou o foda-se para os padrões o suficiente. E por que eu digo isso? Porque nesse livro ele explica que a gente tem 5 pilares da nossa autoestima, né? É a autoimagem, o autorreforço e mais alguns aí. É tudo auto alguma coisa, são os da autoimagem, né? Os pilares. E quando a gente usa os parâmetros externos para basear o que a gente tem pra gente mesmo, né, sobre essas questões, a gente fica com um padrão enviesado, porque cultura muda, né, sociedade muda, pensamentos, né, mudam, e se a gente for... Não que sejam aquela questão das tendências, né, porque as tendências, elas têm vida muito curta, mas quando a gente se baseia muito no exterior, o que a gente é pela gente, né, o que a gente sente pela gente, o que a gente pensa pela gente. Então, me deu assim uns negócios, sabe? Sobre, talvez eu acho que eu esteja assim me comparando demais com outras pessoas. Fazer o quê, né? Próximo é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, pasmem, né? E eu coloquei O Capitalismo é Péssimo, como já podemos perceber, né? Esse livro me veio num momento assim da minha vida, eu tô tomando um mescalzinho, tá? Me veio num momento da minha vida que eu tava, assim... Eu tava no começo da minha radicalização, eu acho. Ou
Não vou dizer no meio, porque é um processo ad eterno, né? A gente morre e a gente ainda tá se radicalizando. Mas assim, foi uma das primeiras leituras assim, que eu fiz e que me apresentou que reforçou, no caso, né, esse conceito de, amiga, o problema é o sistema, né? Bora superar isso, bora melhorar essa questão aí. E ele fala muito, né, sobre o quanto que a gente vive num sistema que, cara, é feito pra nos adoecer. É feito pra gente estar cansado de tudo e de todos, sem vontade de se relacionar, sem vontade sem paciência também pras pessoas, né? Então, sem tempo, literalmente, qualquer coisa a gente fala assim, sem tempo, irmão. Então, assim, um pouco disso me deu, assim, aquela lição de, amiga, vamos com calma. Só que falou pra mim que nasci de quase 7 meses. Mas, né, vamos aprendendo um dia de cada vez. Meu karma justamente é sobre essa questão da paciência. Meu mapa astral, né, vindo assim, ó, pra brilhar. Colocou a estrelinha assim, amiga, tenha paciência. E o último é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que uma das, assim, coisas que eu aprendi com esse livro, não que a faculdade não tenha me ensinado, tá? Porque eu tive geriatria e eu li esse livro antes de fazer geriatria, e quando eu cheguei na matéria, a professora pediu pra gente ler esse livro. Pra mim foi uma releitura. E o que acontece? Nesse livro, a Ana, eu esqueci o nome, é Ana alguma coisa o nome da autora, né? Ela é uma paliativista, né? E ela fala muito sobre esse processo de morrer com respeito, né? E que a gente, sendo uma cultura ocidentalizada, né, a gente não tem muito respeito pelo processo de morte. A gente vê a morte como um fim e a gente não, às vezes, não respeita a morte das pessoas, né? A gente quer muito que a pessoa continue viva, sendo que a pessoa tá se esvaindo, a cada dia ela faz menos coisas, né? E a gente quer a pessoa viva a todo custo. Eu vi um episódio de uma série que é da Netflix, que é Histórias de Fantasmas. Eu vou colocar a capa aqui e é o episódio que fala dos fantasmas que apareceram depois, né, do tsunami de 2011, se não me engano, né, na costa do Japão, e de Fukushima, né. Eu vou colocar o pôster da série e o nome do episódio aqui. E foi um episódio, assim, que me deu uma outra visão sobre o processo de morte, né, que me ensinou que, às vezes, né, os japoneses veem a morte, a pessoa morta também, como, por exemplo, é como se a pessoa estivesse na minha frente, mas eu não pudesse vê-la, porque entre eu e ela existe um véu que deixa ela sem contornos definidos, mas que ela continua lá, a presença dela continua lá. Então, essa questão da pessoa morrer, para eles, não é tão assim terrível, porque a gente é influenciado sobre essa questão, né, cristã e tal, de que morreu, entendeu? Enquanto tá vivo e tal, e não sei o que. Sendo que na religião cristã a gente tem o próprio exemplo do Cristo, né, que depois de morto 3 dias ressuscita. Então a gente se apega muito a essas questões de ele ainda pode, mesmo morto, ainda pode reviver, assim, não falando contra a religião, tá, gente? Não é dizendo nada contra. Mas eu mesma, como uma pessoa cristã, tipo assim, se a pessoa tá passando por todo o processo, por exemplo, a pessoa tá se esvaindo, ela tá perdendo as forças todos os dias, sabe? É triste querer que a pessoa viva, sabe? Porque, nossa, viver já tá sendo um sofrimento pra ela. Morrer tá sendo, assim, é o final, sabe? De toda uma questão de sofrimento. E eu acho que, realmente, assim, depois disso, morrer virou... A ideia de morte, pra mim, ficou mais amena, sabe? Nunca fui uma pessoa também de ter ideias meio que assim, nossa, acabou esse negócio de morreu. Eu, sei lá, às vezes assim, eu acho que eu não sinto as coisas, né? Como as pessoas normalmente, né? Sei lá, como a cultura normalmente nos ensina a sentir. Então, não sei, sabe? Me deu uma calma toda vez, assim, que... Não só com os pacientes que eu já acompanhei, né? Por exemplo... Mas com todos nós, porque a gente não pensa nisso, né? Mas todo dia é um dia menos. A gente tá morrendo um pouco todos os dias.
E, né, quando a gente para pra pensar nisso, quando a gente, sei lá, tem 14, 15, 16 anos, a gente não pensa nisso, a gente pensa que a gente é imortal, né? Porque a gente não imagina que a gente vai morrer. Aí eu cheguei, eu pisquei, eu já tô com 28 e eu tô assim, né? Realmente. Cada dia mais perto, né? O quão deve ser, sei lá, meio esquisito, né? O fato de que a gente fala no meme, mas é como, às vezes eu sinto que eu falo as coisas pra minha terapeuta, né? Que eu faço piada pra conseguir falar algumas coisas. Aí, toda vez que eu vejo, assim, alguém falando, nossa, o apocalipse deixou de ser um medo pra virar uma esperança, né? Então, assim, é meio que isso, né? Há quantas andas nós estamos como sociedade ao ponto de que a gente já olha no fim uma esperança, porque ninguém tá aguentando mais. É o apocalipse climático, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, é basicamente isso. E deixo aqui a recomendação desses livros aí pra vocês. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui e até o vídeo de amanhã.